Ora então, sejam uma vez mais muito bem-vindos a mais um episódio dos Leões em Jogo. Vamos, no programa de hoje, abordar e fazer, no fundo, a análise da vitória do Sporting na casa do Estoril. Vamos também abordar a nossa equipa B. Vamos falar também, como de costume, da nossa Liga Real, fazer a análise da arbitragem. Esta semana há muito por dizer, alguns lances polémicos que vão ser aqui analisados também. E, obviamente, também vamos abordar a performance deste último fim de semana dos nossos jogadores emprestados, bem como fazemos aqui também a performance, a análise da performance das nossas modalidades. Sem mais demoras, Parra, muito bem-vindo uma vez mais. Boa noite, saudações leoninas. E sem perdermos mais tempo, vamos diretos ao assunto, não é? Vitória Exatamente. no António Coimbra da Mota, da parte do Sporting, 1-0. Vitória, digamos assim, algo sofrida em função do que foi o jogo. Vou-te deixar analisar, porque já muito foi dito sobre este jogo. No fundo, tivemos um Sporting a espaços, digamos assim. Tivemos 30 Foi, minutos de Sporting, não é? E foi um depois Sporting cinzento à imagem do dia. Foi um dia também do tempo, não é? cinzentão, Exatamente. chover, chuva, vento, veio a tempestade, não é? Uhum. Gabriel, né? Gabriel, Supostamente sei, acho que é esse que se chama o sei. nome da tempestade. Portanto, foi uma exibição também assim um bocado cinzento. Não, mas fora de brincadeiras, o Sporting entrou bem, apesar de tudo. Nos primeiros 30 minutos até gostei de ver. Via-se que estava, o vento até estava a nosso favor, e isso também foi uma coisa que eu também não gostei muito. Foi de tentativa do Sporting, porque o Estoril, aproveitando-se do facto de estar vendo o Estoril cair em cima do Sporting em pressão alta aos jogadores, e do Sporting tentava fazer o seu jogo habitual, neste caso, que é quando o Estoril, atraindo o Estoril à pressão e, portanto, explorando depois a profundidade. Só que os passos que saiam para a profundidade saiam fora das quatro linhas e, Saiu portanto, mal, não é? saiam mal, pronto. E acho que nesse aspecto o Sporting deveria ter logo se formatado logo automaticamente, no sentido em que, ok, não dá para explorar a profundidade, mas vamos também pelo menos tentar circular a bola mais rápido e rematar fora da área a meia distância. Porque como à meia distância seria mais difícil para o guarda-redes defender aquelas bolas. Mas pronto, fizemos poucos remates à baliza, ficou-me na retina realmente a jogada do gol, que foi um belo gol, uma bela jogada. E depois tivemos mais uma oportunidade do Pote também, à frente da baliza, que a bola acaba por sair por cima. Mas pronto, foi uma primeira meia hora boa. Mas depois, os últimos 15 minutos, já o Sporting esteve em gestão. E depois a segunda parte também foi uma segunda parte de gestão. Eu estava com receio que o Sporting na segunda parte, jogar contra o vento, o Estoril fosse aproveitar a meia distância, porque eles inclusive na primeira parte ainda fizeram, na parte final, ainda fizeram um ou dois remates. Um foi uma boa defesa do Rui Silva e outro a bola Uhum. sai fora da linha. Ainda houve ali uma situação que o Debaste, que estava aqui a testar o meu miocárdio, a ver se estava tudo a funcionar Sim, bem. Foi quando ele sozinho fez ali completamente. uma polguice. Bom, Foi uma se bem te lembras, polguice, estás completamente. recordado dos tempos do Polga, quando o Polga Completamente, que foi uma polguice de todo tamanho, não é? uma polguice, a querer Lembra-se sair que a jogar, da- cabeça quer sair a jogar? levantada ali, Sim. tal Beckenbauer ali espetacular, e depois Tá, pronto, essa foi a Beckenbauer, só que correu mal, não é? foi, Beckenbauer só há exato, um, não é? pois. Mas pronto. E nós estávamos ali a ver a coisa mal parada, mas pronto, foi muita Mas sorte, reparaste tivemos muita nesse sorte nesse lance? lance. Nesse lance, Eles atrapalham-se, é os dois isso, um jogadores deles do Estoril. escorrega e tudo, que a fome, a ânsia toda de chegar à baliza foi tanta que até um deles cai e o outro não tropeça no outro, mas pronto, felizmente o Rui Silva defendeu. Foi a sorte de ter estado a chover, o relvado estava molhado e então, olha. Sim, mas pronto. Mas pronto, foi uma primeira parte bem. Pronto, fomos para o intervalo, a vitória era justa, estávamos a ganhar bem, 1-0. Depois na segunda parte, pronto, esperava uma resposta forte do Sporting para tentar fazer o 2-0 e matar logo o jogo, mas não foi isso que aconteceu. Uh,
Depois o Mister Rui Borges também alterou, fez algumas substituições. O Morita realmente na primeira parte, gostei muito do jogo do Morita. Na segunda parte o Kocherashvili não, julgo que não tem ainda, ou não está ainda familiarizado com o jogo. Ele está muito a seis, um e outro não estão ainda a combinar bem. Claramente o Morita, o Ullmann e o Kocherashvili, depois de repente o Sporting fica com 2-6, quer dizer, poderia o Kocherashvili estar mais a 6 e o Ullmann ocupar espaços mais à frente como número 8, mas não era o caso disso, ficavam os dois muito recuados e portanto o Sporting ali também não conseguia ligar bem com os jogadores da frente. E pronto, também vi um Trincão muito agarrar-se à bola, querer muito sair no drible, um, dois, três, e só depois é que queria rematar, que depois quando ia para rematar já entretanto perdia a bola. Por isso, depois as substituições também não correram por aí além, quer dizer, já salientei que o Kocherashvili substituiu o Morita e parece que o Sporting não melhorou com isso. O Catamo substitui o Kenda e também não se viu melhorias. Não, O Vajanidis também era um jogador que subia bem com o Kenda e depois o Fresneda com o Catamo. Aquela ala direita também não funcionou lá piorou. muito bem. Sim, Por isso, aquilo praticamente só demos assim um ar de sua graça quando entrou o Alisson Santos a 10 minutos do fim. E aí sim viu-se novamente, pronto, alguma velocidade no jogo. uhum, O Ionidis também gostei, entrou bem, sim, não perdia as bolas, segurava as bolas, ganhava faltas, portanto, e pronto, acabou por ser um jogo em que não foi muito bem jogada a segunda parte, mas também não. Já ouvi muita gente a dizer que foi horrível, o Sporting não se pode pôr-se a jeito dessa forma, e que foi uma sorte, quer dizer, não foi uma sorte, o Estoril não criou nenhuma oportunidade, o Rui Silva continuou sem uhum, fazer nenhuma defesa na segunda parte, as defesas sim, que fez foi na primeira. Portanto, não estamos aqui a falar de um jogo sofrido do Sporting em que o melhor em campo foi o Rui Patrício, não há nada disso. Já foi há não sei quantos anos atrás do sim, campeonato em que acabámos em sétimo com o Josué de Ferreira. Aí sim lembro-me que várias vezes o Sporting o melhor em campo era o Rui Patrício. sim, Portanto, sem dúvida. nada que se compare. Uhum, E fazendo um paralelismo com o nosso vizinho da Zona Circular, já houve jogos em que o Benfica também ganhou e o melhor em campo foi o Turbino, portanto, e o Sporting não me recordo, mas sim, pronto. sem dúvida. É isso, no fundo. Fizeste já um bom resumo do que é que foi o jogo. Indo diretamente, podemos voltar aqui ao debate mais à frente, mas indo diretamente à análise estatística e dos dados, o que é que nós Exato. temos aqui para ressalvar? Em primeiro lugar, a questão do ataque momentum, ou seja, aqui podemos fazer já uma análise do que é que foi o jogo a nível de ataque continuado. O Sporting forte, como dizias e bem, ali até aos 30, 35 minutos, com o melhor período do Sporting, na verdade, como se pode ver também no gráfico, até ao golo. E depois do golo houve ali uma pequeníssima reação do Estoril e o Sporting voltou a carregar ali até aos 35. E em cima do intervalo viu-se claramente o Estoril por cima do jogo, e coisa que não devia acontecer, não é? Mas aconteceu. E na segunda parte, realmente o Sporting a tentar gerir, uh, grande parte da segunda parte até com bola, digamos assim. E há ali um período ali entre os 75, 90 minutos, o último quarto de hora, digamos assim, que o Estoril esteve claramente por cima. O que é que se denota aqui? Ao nível dos próprios picos do ataque momento, os picos são muito mais acentuados na primeira parte do que na segunda, ao nível do ataque do Sporting, precisamente por isso, porque o Sporting na segunda parte teve bola, mas não criou perigo, praticamente nenhum. Portanto, era isso que estavas a dizer e é comprovado pelo gráfico. Depois, ao nível de grandes oportunidades, houve 2-0 para o Sporting, portanto, na verdade, o Estoril não criou nenhuma grande oportunidade. Até aquele remate que estavas a referir da defesa do Rui Silva na primeira parte, nem foi considerado pela estatística, como uma grande oportunidade. Depois, a nível de remates, algum equilíbrio, 9-7 para o Sporting. Remates enquadrados, 2-2, portanto, aqui até houve um empate de parte a parte, ao nível dos remates à baliza. Remates dentro da área, houve 4 para o Estoril e 5 para o Sporting. Cantos, 9-3 a favor do Sporting. Faltas, 13-12, portanto, com mais uma falta cometida pelo Estoril.
E depois também podemos também aqui analisar o mapa de ataque para perceber que o Sporting jogou muito a meio campo e isso também é claramente explicativo do que é que foi o jogo durante os 90 minutos. Passando agora para as defesas dos guarda-redes. O guarda-redes do Estoril fez uma, o Rui Silva fez duas. Ao nível de duelos aéreos, ganhámos 8 em 15, que faz uma percentagem de apenas 53%. Dribles 9 em 17, também 53% de eficácia no drible, o que não é propriamente animador. Passos no último terço, 111 em 149, faz uma eficácia de 74%, aqui um nível já bastante aceitável. Bolas longas, 35 em 53, portanto 66%, que é um valor que ainda assim não é. E eu concordo contigo quando dizias que realmente falhámos muito passo longo, e eu concordo. Ainda assim, 66% não é horrível, mas pronto. E finalmente, ao nível dos cruzamentos, tivemos 4 em 15, portanto, tivemos aqui uma eficácia de 27%. Resumindo e concluindo, também em função do que tu falaste, e gostaria só também de comentar, viu-se, em primeiro lugar, gostava de frisar aqui, grande jogo do Maxi, na minha opinião. Para mim foi o melhor do Sporting. E também por É isso se verdade. vê a eficácia ao nível dos cruzamentos já estar a subir um pouco. Termos laterais como o Maxi e também como o Vajanidis, realmente esse índice nota-se que já estamos a melhorar aí. Uh, Contudo, bolas longas, tenho que concordar contigo. Houve muitos passos falhados, principalmente também do Inácio, mas eu acho que o Inácio não foi tanto na bola longa, foi ali naquela bola rasteira, meia distância, digamos assim, ali no meio campo. Falhou alguns passos que também causaram perigo. E o Tabasco, na bola longa, falhou mais do que dois ou três. Foram vários passos falhados que não é normal nele, mas pronto, esperemos que tenha sido só um jogo menos inspirado nesse aspecto da parte dele. A Pois, culpa foi da Gabriel. também o Gabriel não ajudou, não é? Com Não mais ajudou. vento, não ajudou. Exato. Portanto, A bola mas lá está. ganhava muita velocidade. Mas Parra, estás de acordo comigo? Quando há esta situação do vento, ele percebe, se calhar, ao segundo passo que tem que Não, ajustar, não não é? dá para, exatamente, não dá para Ah, jogar assim. Só que pronto. acho que também é um bocado a questão de, pá, eles estão a pressionar muito alto, a Sim. equipa também não está a mexer muito. Olha, Não, lá se está, é isso que eu queria dizer. Ou seja, alguém é conseguir normal chegar, ótimo. continuares a tentar fazer o passe longo. Só que ele devia ter ajustado, calibrado mais o passe, porque sabia que, não Sim, é? sim, Menos exatamente. força, não é? Exato, 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 claro, Nesse sentido. Ou claro. seja, aos primeiros dois pode acontecer isso, pá, mas ao terceiro e ao quarto tem que sair bem, Exato. não é? Mas pronto. Pronto, e também referiste há pouco a questão do Kocharazvili na segunda parte. Realmente eu também notei isso. Ele jogou como 6, portanto ele não está a jogar a 8 também. Não percebi muito bem ali a dinâmica do que o Borges queria. Que o Exato. Yulman, na verdade, que tentou controlar ali a sua zona do meio campo, mas acabou por nem ser 6 nem ser 8. Estavam ali os dois um bocado meio híbridos, não é? Exato. E se bem que nos jogos anteriores eu até achei que o Kocharazvili estava a começar a tentar dar um passo longo de vez em quando e as coisas até estavam a começar a sair aos poucos, no jogo com o Estoril não vi nada disso, portanto, nesse aspecto. Mas lá está, também foi aquele jogo em que quisemos controlar no meio campo e ao menos já não houve muitas perdas de bola, não é? Portanto, também convém frisar o que houve de positivo no jogo dele. Não, nem tudo foi mau. Hum. E no fundo é isso. Acho que também o Borges neste jogo acho que até mexeu mais tarde do que é costume. Mas as primeiras substituições foram aos 67, salvo erro. Uhum. Portanto, apesar das substituições não terem sido, o resultado delas não foi fantástico. Realmente achei que o Geni esteve pior que o Kenda. O próprio Fresnel é pior que o Vaianidis também. Concordo contigo, o Ioannidis entrou bem, foi dos elementos realmente que saiu do banco, que conseguiu ajudar a segurar ali a bola e deu linhas de passe, acabou por fazer um bom jogo, na minha opinião. E o Alisson está cada vez mais a surpreender-me e espero que continue assim, continue a evoluir, a ter minutos. Não foram muitos desta vez, foram à volta de 10 salvo erro, mas que continue a evoluir, que se possa jogar mais, começar a Sem jogar dúvida. 20, 30 minutos de preferência, porque acho que pode ser um caso sério
daqui a uns meses, vamos ver. Espero que seja um jogador também que nos vá ajudar muito ainda este ano. E no fundo é isso. Não sei se tens algo mais a acrescentar para em relação a tudo isto. Não, é exatamente tudo o que disseste, sublinho por baixo. Pronto, no fundo é isso. Foi o jogo também que nós vimos. Acho que no cômputo geral ouvi aí muitos profetas da desgraça, também, obviamente, afetos a outros clubes e com outros interesses por trás, não só sportinguistas, mas falo aqui mais para os sportinguistas, nem tudo foi mau. Obviamente que queremos que o Sporting jogue e domine. Obviamente que é muito difícil dominar durante 90 minutos, mas que domine pelo menos durante 60 ou 70. E o que vimos foi apenas metade desse tempo. E é verdade que é a primeira vez desde o início do campeonato que isto acontece, que temos um jogo em que realmente adormecemos por completo na segunda parte, não pode acontecer, e que sirva de aviso a todos. Aí acho que o nosso treinador esteve muito bem nas declarações que teve, ao dizer que Sem realmente dúvida. não pode acontecer, não é? De novo, porque aí estamos a pôr a jeito, efetivamente. Claro, mas há duas coisas positivas neste jogo. Eh, Uma coisa positiva foi que adormecemos, mas também adormecemos o nosso adversário. Portanto, Sim. fizemos ali conchinha aos dois e ficámos a dormir. Exato. E o outro aspecto positivo é que realmente o Sporting é o segundo jogo consecutivo com uma clean sheet, portanto, também é Sim. sempre positivo. Sempre positivo, como é óbvio. E também, verdade seja dita, e é o que tu disseste há pouco, e eu por acaso não falei disso, mas também volto a frisar, Sporting não permitiu praticamente nada ao Estoril, apesar de tudo, mesmo na segunda parte, um pouco mais abaixo, e mais abaixo por não termos conseguido criar muito, e por termos estado longe da área do Estoril, no fundo. E uma coisa que também podem reparar é mesmo ao nível do mapa, no mapa de passes, que também apresentámos há pouco aqui nas estatísticas, realmente o mapa de passes jogou-se muito a meio campo, portanto não houve muita presença do Sporting também na segunda parte, na grande área do Estoril, e esse foi o nosso grande pecado. A verdade é que o Estoril também pouco construiu, conseguiu construir ali no último quarto de hora, mas também muito pouco, verdade seja dita. Houve ali aquele ascendente antes do intervalo também, onde ocorreram, foi nessa altura em que ocorreram os lances polémicos, que também já vamos abordar a seguir. Porque se não fosse esse baixar do Sporting, Há lances nem isso teriam polémicos. conseguido. Há lances polémicos. Diz que sim, diz que sim. Mas já vamos Hum, passar a isso. Bom, vamos passar. Podemos passar já, que assim Vamos fazemos aqui já, a vamos já ligação tratar deles. perfeita. Vamos já Vamos tratar já do tratar assunto. deles. Muito bem, então, na nossa análise aqui à jornada 7, antes ainda de irmos à jornada 7, há aqui um jogo que nós não abordámos a semana passada, porque era um jogo que o Benfica tinha em atraso, da primeira jornada, o Benfica Rio Ave, empate 1-1 neste jogo, e falando já desse jogo, portanto, houve muitas queixas da parte do Benfica em relação ao golo anulado aos 64 minutos, por falta do Otamendi, e aqui basicamente fazemos a nossa análise. O Otamendi, antes de dominar a bola para cruzar, pisa o pé do adversário, golo corretamente invalidado, portanto foi frisado esta situação por toda a gente na praça, toda a gente concorda a nível de análise de arbitragem que foi um golo bem anulado. Por mais pequeno que tenha sido o pisão, a verdade é que o pisão existiu, não é algo da imaginação dos sportinguistas e dos portistas, portanto, foi algo que aconteceu e nesse sentido o golo é bem anulado, portanto, não há nada a dizer ao nível de resultado final. Posto isto, também, passando agora diretamente para a jornada 7 e para o jogo do Sporting com o Estoril, temos logo aos 12 minutos o gol do Sporting. Portanto, também o primeiro lance que foi muito badalado e que já vamos falar também mais à frente sobre o que foi dito sobre este lance. Gol bem validado, apesar do Pote estar em posição de fora de jogo, posicional, não interfere direta ou indiretamente na jogada. Portanto, aqui o que é que se observa? Observa-se que o Pote encontra-se do lado esquerdo do guarda-redes, está à frente dele, portanto, não está ao lado, não está a impedir um movimento ou que o guarda-redes se atire à bola, caso assim deseje. O remate do Soares é feito cruzado, portanto,
a bola parte do lado direito do guarda-redes e atravessa o lado esquerdo. O guarda-redes tem visão completa sobre a bola no momento em que ela parte do pé do Suárez, portanto, não se estira porque ou os reflexos não o permitiram, ou por outro motivo qualquer não se estirou porque não achou na sua avaliação que não era necessário atirar-se, mas não porque que é impedido pelo pote. Portanto, nesse sentido, o golo é bem validado, não há absolutamente nada a dizer nesse aspecto. Depois, Mas aos 19... Diz, posso, Parra. desculpa, não é que certamente deves ter recebido, eu pelo menos recebi imagens, portanto, de alguns amigos meus benfiquistas, muito escandalizados. Ah, mas qual é que é a diferença? Qual é que é a diferença entre este golo do Pote e o golo do Di Maria há 2 anos, na época do Schmidt com o Trincão, esta vez, com o Amorim? Sim. Epá, e já agora vou-te deixar responder, pá, porque Uhum. eu também vi o lance e não me deixou qualquer dúvidas, mas como estás a analisar, deixe-te analisar já agora. Sim, sim, claro, claro. No fundo, há uma grande diferença e basicamente estamos a falar de um lance em que, no caso do Estoril Sporting, o Pote está imóvel quando a bola parte, ou seja, o Pote não se mexe, está ao lado do guarda-redes, não impede que este se estire, não impede a visão do guarda-redes, portanto, quanto a isso, não toma parte ativa na jogada. E o lance que estás a referir do Sporting Benfica, salvo erro, portanto, eu vi o lance, mas já não sei se foi em 23, 24 ou se foi ainda o ano passado, mas penso que foi Não, 23, foi há 2 anos, 24. foi há dois Foi há anos, 2 anos, foi há né? 2 anos. Exatamente, 23, 24. O Di Maria está em clara posição de fora de jogo e no momento em que a bola parte, também é uma bola cruzada da direita para a esquerda, o Di Maria passa do lado direito do nosso guarda-redes para o lado esquerdo, ou seja, ele atravessa-se à frente do guarda-redes, portanto, obviamente que impede a visibilidade do nosso guarda-redes e que ele possa fazer uma defesa sem nenhum obstáculo à sua frente. Portanto, obviamente, é um lance que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma coisa, Exatamente. portanto, aqui, quer dizer, parece-me é preciso Desespero, parece-me desespero. parece-me que é preciso ter um bocado de estar nisto de boa fé, porque estar a comparar o incomparável. E o mais grave é que, se isto fosse de uma página de adeptos do Benfica, até podia perceber que quisessem colar uma coisa à outra, não sendo especialistas da matéria, que quisessem ir buscar aqui lenha para atear aqui em praça pública. Agora, vindo da página oficial do Benfica ter este tipo de, eu diria mesmo, terrorismo comunicacional, acho que de facto é acicatar os ânimos desnecessariamente, comparando coisas que são incomparáveis, mas se calhar o senhor António Rola também já não tem palavras a dizer no seio da arbitragem e dos conselhos que dava lá ao futebol do Benfica, portanto. Acredito que tenha a ver com isso, o desespero, que já não estão a ser aconselhados, se calhar, por ninguém, não sei. É a única explicação que eu consigo encontrar, sinceramente, Eu tenho uma para esta explicação, situação. mas se calhar deixo que tu termines a análise, que desculpa ter-te Sim, interrompido, sim, e sim. depois Sim, sim, voltamos a com esse certeza. tema. Podemos voltar a isso, claro. Ora bem, continuando, aos 19 minutos, o Gonçalo Inácio não comete nenhuma falta sobre o Ricardo Sanches dentro da área, pois foi o Sanches quem agarrou primeiro o Inácio. Portanto, aqui também nada a dizer, decisão correta do árbitro. Aos 33 minutos, falta de Maxi Araújo sobre o Ricardo Sanches, que justificava um cartão amarelo pelo facto do Maxi ter sido negligente na abordagem. Portanto, aqui um cartão amarelo que ficou por mostrar ao Maxi. E depois temos também um grande lance que deu muito falatório. Aos 45 mais 2, na nossa opinião, não há motivo para marcação de penalti. Portanto, aqui estamos a falar do lançamento de linha lateral por parte do Estoril, na nossa área. Há aqui um contacto entre Yulman e Basher, do Estoril, em que basicamente vemos o Basher, quando a bola ainda vai no ar, a tentar ganhar posição, ganhar a frente ao Yulman, e basicamente vê-se o Yulman a agarrar, ou seja, a empurrar o Basher para ganhar posição, o que é normal numa disputa de bola no futebol, a empurrar o braço do Basher, que é isso que se vê.
E o Basher, quando vê que a bola não cai no Yulman, mas ia cair no Maxi, ele ao ver isso, desloca basicamente um dos apoios no sentido, na direção do Maxi. E o que é que acontece? Como ele não salta, não saltou com o Yulman, não estava no ar e o Maxi já estava mais elevado do que ele, quando vai tentar fazer-se ao lance e cabecear, acaba por tocar, se repararmos, acaba por tocar nas costelas do Maxi, na verdade, já na zona das costas. Portanto, aqui, em primeiro lugar, o contacto do Yulman não é suficiente para derrubar o Basher, em primeiro lugar. Nem o Maxi comete nenhum contacto para falta, pois até acaba por chegar primeiro à jogada. Portanto, neste aspecto, nem o Yulman, nem o Maxi cometem falta E passível julgo que, de. Diz, e diz. julgo que em algum momento o Maxi sequer percebe-se do jogador do Estoril estar ali próximo, quer dizer, ele está a olhar para a bola, ele Sim, só ele se está a olhar preocupa para em a bola, saltar à bola. ele já está a saltar, no Portanto, fundo. mas houve Exato. também especialistas da matéria que disseram que foi premeditado a forma como Sim. o Maxi cerra os punhos para dar uma cotovelada. Exato. Pá, Também isso ouvi isso. sinceramente Também é de ouvi uma isso até na análise da desonestidade Sport TV. E vamos completa. falar de nomes, porque não temos problemas nenhum a falar de nomes. No caso, foi eu, pessoalmente, ouvi o senhor Jorge Faustino, ex-árbitro, a falar, a dizer uma coisa destas, a dizer que o Maxi era claramente penalti, porque o Maxi cerrou o punho e atingiu com o cotovelo a cara do Basher, quando isso não é verdade, que é o Basher que, em primeiro lugar, que dá uma cabeçada nas costas do Maxi. Se repararmos bem, foi isso que aconteceu. Em câmara lenta é possível ver isto. Portanto, é absurdo dizer que foi premeditado, que ia com o punho cerrado. Eu também, quando faço certos movimentos do corpo, eu também às vezes fecho a mão para e levanto, quando levanto o braço, por exemplo, também fecho a mão. Portanto, se é por aí, se isto é critério para alguma coisa, sinceramente acho que deviam rever, Parece-me deviam parece-me que rever é um um bocado movimento estas. natural. Diz, desculpa. Parece-me que é um movimento natural de quem vai cabecear e vai Sim, fazer o impulso para a exatamente. frente para cabecear com força e tem que cabecear com força porque a bola é pesada e portanto, pá, eu Exatamente. sei que Não, há e outra árbitros que nunca coisa, jogaram a Parra, que eu bola, ouvi o senhor Jorge mas Faustino, eu ouvi o senhor Jorge Faustino dizer outra coisa também, que é que para ele o movimento natural de quem cabeceia uma bola é esticar os braços para baixo. Que coisa mais absurda, é assim, percebes? Pá, tem que saltar assim. pois É quer isso. dizer, não faz sentido nenhum, quer dizer, é claramente pessoas que nunca jogaram futebol, provavelmente, mas Não, enfim, deviam ir é- jogar umas peladas com os amigos antes de dizerem estas barbaridades, mas enfim. Bom, passando à frente, depois aos 85 minutos, também cartão amarelo bem mostrado ao Geni após uma falta negligente, portanto aqui também nada a dizer, e ficaram abordados todos os lances polémicos, digamos assim, do Estoril Sporting. Também no Benfica, Gil Vicente, aos 8 minutos, gol do Gil Vicente, que foi bem validado, não existiu qualquer falta sobre António Silva, o jogador gilista conseguiu jogar a bola. Porém, o movimento de ambos originou a tropeção de António Silva sem que aquele tivesse efetuado algum gesto ou movimento com aquele propósito. Portanto, aqui a vitória do Benfica sobre o Gil Vicente também não fica manchada de forma alguma por erros de arbitragem. Portanto, o próprio gol do Gil Vicente é limpo, os golos do Benfica são limpos, não há absolutamente nada a dizer. Mas gostávamos também só de frisar este lance, porque também se ouviu dizer que o próprio gol do Gil Vicente que era falta antes, etc. Não, não era. Portanto, também foi limpo. Resumindo e mas concluindo, gostam muito de tirar o frame, né? Quando se tira o frame, pois, claro, a parece questão é, realmente vê-se o claro, cotovelo do claro, Maxi a bater no vê-se o cotovelo do outro. Maxi, vê-se no frame, vê-se um pouco tudo, não é? Vê-se Claro, vê-se o piton do António, sobre o António Silva, não se vê o que é que aconteceu antes desse frame, portanto, isso aí é muito claro. subjetivo, não é? Não, isto analisar jogos de futebol com frames, quer dizer, isto é do mais ridículo que há. Mas continuam a existir e vai Sim, sim. continuar a existir Mas olha, a partir do momento em que se abre a caixa de Pandora, né? se gostam de falar de frames, também posso falar de um frame, que é o frame da cotovelada do Leandro Barreiro dentro da área do Benfica no jogo com o Gil Vicente. Exato.
querem ir por aí, mas esses frames eu já não gosto muito de mostrar. Já não gostam desses, esses já não gostam. Não, e a própria BTV também já, esses frames já não, esses frames e essas imagens também passo uma vez se passar. E se passar uma vez é porque se distraíram. Mas pronto, o realizador estava distraído e deu-lhe ali um espasmo e mostrou essa imagem. Exato. Mas pronto. Mas enfim, resumindo e concluindo, ao nível da nossa Liga Real, temos, após mais uma jornada, e também no momento que estamos a gravar, ainda não terminou o jogo do Porto, portanto, no Arouca Porto ainda não entra aqui nas contas, falaremos sobre ele na próxima semana. Temos aqui o Sporting, na mesma, com um prejuízo de 1 ponto, portanto, 18 pontos na Liga Portugal e 19 pontos na nossa Liga Real. O Porto continua neste momento com uma vantagem de 2 pontos, 18 pontos na Liga Portugal de momento e 16 na Liga Real. E o Benfica, basicamente tudo na mesma, 17 pontos na Liga Portugal e 17 pontos na Liga Real, 0 pontos de diferença entre estas abordagens que nós temos aqui. Portanto, basicamente a nível de arbitragem está tudo dito. Parra, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa, ou se ficou tudo Não, escalpelizado. podemos deixar para a parte final, se calhar, a questão do que tínhamos falado desta razão é que queixaram-se mais, queixou-se mais os adeptos do Benfica do que propriamente os jogadores do Estoril nesses dois lances. Os jogadores que estavam lá no campo. Exatamente. Portanto, não sei Sim, se sim. queres aproveitar para falar agora, se deixamos para o fim. Podemos falar já para Pronto. terminar aqui o, Sim, o caso. então, para encerrar, pronto, eu julgo que trata-se de da propaganda do Rui Costa, porque isto é claramente ele defender até à morte a sua convicção. Portanto, que o ano passado, isto já vem do ano passado, do ano passado queixaram-se que o Sporting mandava nisto tudo, né? Portanto, o Sporting não foi um justo campeão. Eu vestindo agora a camisola do Benfica, né? Portanto, o Sporting não foi um justo Isto, campeão, e ele fomos disse isto. roubados. Não estamos a gozar, ele disse mesmo isto. Ele Não disse foi isso, só sobre a fomos final da roubados. taça, também sobre o Exato. campeonato. A Supertaça, a Taça Portugal, nem me peçam para falar. Jesus. Sim. Portanto, o Lage é bom treinador e vamos manter o Lage. Porque o Lage é fantástico e, portanto, Uhum. e por isso não podiam despedir quando a fração de que apoia o Rui Costa, que são muitos benfiquistas, como é óbvio, acreditam e acham que sim, senhora, que foi isso mesmo que aconteceu. Só que depois também há outros benfiquistas mais elucidados que realmente não concordam com isso. Sempre disseram que o Bruno Lage não era treinador para o Benfica, que quando ele perdeu por 3 vezes teve a liderança na frente e por 3 vezes a perdeu. Muitos nem sequer eram apoiantes dele logo do início. Mas o contexto era diferente. Apesar de tudo, eu como sportinguista e tentando ser o mais neutral possível, eu compreendo em parte a estratégia do Rui Costa. Tá? Já tinha gasto 30 milhões ou 20 milhões para despedir o alemão, o Roger Schmidt. Portanto, ele agora se puder poupar algum dinheiro num treinador quando este campeonato já está a ganho para o Sporting do Ruben Amorim, né? Portanto, não vale a pena estar-me aqui a preocupar em ir buscar um treinador de renome para pagar o final desta época que já está perdida e mais a próxima. Então ele Uhum. pensou, bom, vamos ver, o Laje é baratinho e portanto vem por aqui, fica todo contente porque vem para a sua cadeira de sonho e pronto, e vamos ver o que é que isto vai dar. Depois no final da época logo fazemos as contas. Só que entretanto aconteceu o que aconteceu, como toda a gente sabe, e portanto de repente o Benfica, o Porto também caiu bastante, verdade seja dita. Uhum. Na altura, quando o Lage entrou, o Porto ainda estava na luta. Sim. E portanto, o Benfica, em vez do presidente Rui Costa ter achado, não, realmente perdemos a Taça de Portugal, perdemos o campeonato, tivemos uma oportunidade única de ser campeões porque ninguém estava à espera que acontecesse o que acontecesse com o Sporting, portanto, a meio da época, né? Como se sabe. E portanto, vamos agora buscar um treinador como deve ser, começar a época como deve ser, com o plantel à disposição do novo treinador, das novas ideias do treinador e preparamos já o Mundial de Clubes com o novo treinador. Portanto, isto era o que se deveria fazer. Como o Rui Costa não fez isto, convém, portanto, ter aqui uma base de sustentação que lhe sustente esta sua teoria que é uma vergonha, o Sporting anda nisto tudo, estamos a ser roubados, só que há um Desviar as problema com o Rui atenções, no Costa, fundo. exatamente, desviar atenções e há uma coisa que
que os adeptos do Benfica e os apoiantes do Rui Costa, acima de tudo, têm que perceber é que este ano o rival não é o Sporting. É olhar para a classificação. Este ano em primeiro está o Porto. E portanto o Porto vai, caindo, vai passando nos pingos da chuva. O Benfica está preocupado em atacar o Sporting. Possivelmente o Sporting, com esta propaganda, até poderá eventualmente no próximo jogo ser prejudicado. Uhum, E quem está a ganhar com isto é o Porto. E vai ganhar com isto, não tenho a menor dúvida. exatamente. Portanto, a não ser que o objetivo do Benfica seja um objetivo muito, muito reduzido até para a própria imagem do Benfica, que é limitar-se a ficar em segundo à frente do Sporting, ficar em segundo para irem à pré-eliminatória da Liga dos Campeões. Portanto, Uhum. se é esse o objetivo, é pá, pronto. Aí eu compreendo, mas acho que é um objetivo assim um pouco pequenino para um Sim, clube com a sem dúvida. dimensão do Benfica, independentemente do seu presidente. Mas Exatamente. pronto, basicamente era só isto que eu tinha para dizer. Sim, é isso, quer dizer, é o que nós temos visto, esta estratégia kamikaze que nós temos estado a ver já nos últimos meses, vale tudo para condicionar, e depois vimos também, eu não me esqueço pessoalmente, dos sorrisinhos para o árbitro, depois de vencer a Supertaça, depois de todo o terrorismo que fizeram no seguimento da final da Taça de Portugal, portanto, é mais do mesmo, portanto, E vinha vimos, aqui o grande arauto, o grande Rui Costa, o grande jogador da seleção e do Benfica que vinha aqui fazer aqui futebol ou fazer política ao nível de futebol de forma diferente, é igual ou pior aos outros, sinceramente. Portanto, nesse aspecto, nada de novo. Continuem a tentar as não, estratégias que eles acham por bem, pelo menos enquanto ele lá estiver, vamos ver, depois das eleições se é ele ou se é outro, que lá estará. Mas uma coisa é certa, o Sporting não se vai desmontar por causa destas estratégiazinhas de meia tigela. O Sporting tem um balneário muito forte. Eu pessoalmente acredito que continua a ser o balneário a nível de união mais forte dos três grandes. Portanto, isso não vai mudar. Podem tentar prejudicar-nos a nível de arbitragem e daí também importante frisar, é importante não voltar a ceder e não facilitar em jogo nenhum como aconteceu com o Estoril, porque se voltarmos a facilitar, vão-nos prejudicar. Portanto, temos que exatamente. jogar o dobro para ganhar. Até porque o Porto também já começou as suas manobras. O Benfica que deve estar distraído, porque o Benfica está preocupado com o Uhum. Sporting. Sim, Porque sim, a como se questão até sabe, do jogo com o Aroca, não é? não, e Por exemplo. pronto, o jogo com o Oroco, mas antes até o próprio jogo com o Sporting, portanto, na Liga, como tu falas, Sim, estamos a ser prejudicados nesse jogo, do sim, penalti sim. claríssimo sobre o Catamo, que não foi Uhum. marcado, porque antes o Farol foi dizer que era muito difícil analisar um jogo do Sporting, Sim, sim, porque sim. a maior parte dos jogos era só com mais um, portanto, a partir daí o Sporting nunca mais teve direito a uma expulsão. Claro que também, estou aqui a brincar, né? Na verdade não houve nenhum lance que eu dissesse assim, o jogador X devia ter sido expulso. Claro, e Não, quando não não houve, há, nós não não houve. falamos, não é? É tão simples quanto Exatamente, isso. mas a verdade é que se calhar também não há coincidências, portanto agora está tudo muito mais atento. E, Exato. e entretanto já houve uma queixa também do presidente de Vilas Boas ao presidente da Liga, portanto eles Sim, eles estão, continuam, eles eles estão, eles estão em continuam carga máxima e também. estão na carga máxima, exatamente, e portanto eu continuo a achar que a luta é entre os três, e Sim, portanto não menosprezo nenhum deles e estou a ver o claro. Porto muito forte. Agora, acho estranho é o Benfica estar tão preocupado com o Sporting, que até faz uma exposição, mas pelos vídeos não deve estar a tomar atenção aos jogos do Porto. Do Porto. Sim, sem Mas dúvida. pronto, Mas pode ser que agora tomem atenção, que vão lá ao Dragão para a é semana. possível, é Portanto, possível. pode ser que abram os olhos, vamos lá ver. Cá Eu, estaremos eu- para ver. espero que o Benfica ganhe. Nesse Sim, jogo, nesse jogo volto a vestir a camisola do Benfica e espero que vamos o ver, não Benfica é? ganhe. Estamos cá para ver isso. Exatamente. Estamos A cá ver para ver só isso. exatamente, Mas para o mais baralhar aqui um bocado as importante. contas. Exatamente, mas o mais importante é o nosso jogo com o Braga. O Braga, que Claro, atenção, já claro. agora que estamos a falar disto, da próxima jornada, vem de muitos resultados negativos. Não estou à espera que o Braga chegue a Alvalade e seja goleado, muito sinceramente. Acho Eu que é nem um sei jogo se. que temos que dar o máximo, de novo, de Sim, quatro, sim. não é? Quatro dias depois de irmos a Nápoles. Vai ser um jogo complicado, vai ser um jogo em que temos que dar tudo o que temos e o que não temos para ganhar.
Portanto, aqui não há cá facilidades, não pensemos, que E, vamos outra vez e não dar sei se o 5. Braga, Não. se entretanto o Braga não vai despedir o treinador até lá. Sim, eu acredito que o Salvador também, como não costuma ter muita paciência, é uma questão de dias, se calhar até o despedir. Mas enfim, Exatamente, e vai jogar na quinta-feira também, o Braga. sim, Portanto, um resultado se calhar menos favorável. Não sei até que ponto é que não mete lá um treinador interino exato, do Sub-23 ou da equipa B a orientar a equipa para ver se há ali uma mudança exatamente, de mentalidade, né? Portanto, exatamente. são sempre jogos difíceis. Efetivamente. Bom, posto isto, vamos então agora passar à análise da nossa equipa B. Derrota em casa, diante do Marítimo, que é também um histórico do nosso futebol. É um clube claramente de Primeira Liga, como nós todos sabemos, e que também é um candidato à subida. Portanto, era Claro. um jogo complicado em casa que tínhamos. Derrota, mas vendemos cara também a derrota, porque o Sporting B teve empatado até muito tarde no jogo. Só depois da expulsão do Edu, quase aos 80 minutos, é que o Marítimo consegue chegar ao golo. Parra, posto isto, também gostava só de ter aqui a tua análise do jogo e em função também destas incidências. Sim, lá está. Foi um jogo em que, logo para começar, em evidência teve o Samuel, ou Samu, portanto, o guarda-redes do Marítimo. Sim, Portanto, logo aí teve boas intervenções, e por isso o Sporting, pronto, não conseguiu o empate. Perdemos em casa contra um adversário, como tu disseste já, um adversário que vai lutar este ano pela subida, e por isso não há muito a dizer. É uma liga muito competitiva, esta segunda liga, já sabíamos, e uhum, por isso estamos a 6 jogos, 4 vitórias e 2 derrotas, e estamos em terceiro lugar isolados. Portanto, é uma liga muito competitiva, e lá está, não há nada a apontar a esta equipa. O próximo jogo é levantar a cabeça e pensar já no próximo jogo. exatamente. É isso mesmo. Não tenho também muito mais a acrescentar. No fundo, também já tinha feito aqui o lançamento do que aconteceu e no fundo é isso. Passamos então desde já à nossa rubrica dos jogadores emprestados do Sporting. Passo-te a palavra de novo, Parra, para nos dizer o que é que Sim, aconteceu este fim de semana. portanto, o Diogo Travassos foi titular e saiu aos 63 minutos na vitória 2-1 frente ao Casa Pia. Aqui a curiosidade foi a sua posição, porque ele jogou à frente do Denis, que tem sido o lateral direito, e portanto ele jogou ali como médio direito. E pronto, houve essa curiosidade, portanto, mas jogou, e é o que interessa. Portanto, tem neste momento 3 jogos, um golo e 0 assistências. O Koba Coendridi, portanto, do Basileia, não jogou nem esteve na ficha de jogo, mas viu a sua equipa perder em casa 1-2 com o Luzerne. Portanto, tem 9 jogos, 0 golos e 0 assistências. O Alexandre Brito não saiu do banco e viu a sua equipa ganhar ao Olympiacos de Nicosia por 2-1. Um jogo, portanto, foi a estreia da semana passada, um jogo, 0 golos e 0 assistências. Uhum, E por último, o Biel foi titular e saiu aos 64 minutos na vitória do Atlético Mineiro 1-0 frente ao Mirassol. Portanto, 12 uhum, jogos, uh, 0 golos e uma assistência do Biel Teixeira. E uhum. pronto, é esta a rubrica dos emprestados, e passo-te a palavra para fecharmos com as modalidades. Exatamente. Pronto. Quanto às modalidades, foi um fim de semana até rico, digamos assim. Tivemos o futsal, o handball e o hóquei em ação. Começando já pelo futsal, vitória categórica por 9-0 no terreno do Rio Ave. O Sporting chegou à vantagem aos 8 minutos através de um penalti convertido pelo Tainan, após Rocha ter sido agarrado na área, sendo 1-0, estando, portanto, o resultado em 1-0 ao intervalo. A goleada começou a ser construída logo no início da segunda parte, com gols de Diogo Santos aos 21 minutos e Tainan aos 23. Aos 28 minutos surge o quarto 3-0 por Rocha, após jogada de laboratório. Aos 32 minutos, Tomás Passó faz o 5-0, e aos 33 Wesley chega ao 6-0, antes do Sporting chegar às 5 faltas. Ruben Freire aos 35, Tomás Passó aos 36 e Bruno Pinto aos 39 selaram o resultado final de 9-0.
No handball, depois da primeira derrota europeia com o Aalborg, o Sporting venceu o Clássico contra o Porto por 30-29 em casa, num jogo disputado até ao último segundo. O Porto entrou melhor e chegou a estar a vencer por 6-8, mas o Sporting aproveitou uma exclusão para virar o marcador para 10-9 e não mais largou a vantagem, pese embora a recuperação portista já no final. Ritor Kelson foi o nosso melhor marcador e o melhor marcador do jogo com 10 golos. O Sporting, apenas a título de curiosidade, o Sporting já não perde um jogo com o Porto desde a terceira jornada do apuramento de campeão de 2023-24. São, portanto, os 9 últimos jogos, 8 vitórias e um empate apenas. No hóquei, após vitória contra a Sanjoanense nos quartos de final por 4-2 e sobre o Porto por 2-1, o Sporting perdeu a final da Elite Cup contra o Benfica por 2-4. O Benfica colocou-se em vantagem aos 8 minutos através de João Rodrigues e aos 12 minutos Zé Miranda de penalti na recarga a fazer o 2-0 após defesa de Chanoedo. A segunda parte começou com o Sporting em power play e com uma oportunidade de ouro desperdiçada com um penalti falhado. Na resposta, Nil Roca fez o 3-0. Rafael Bessa reduziu para o Sporting aos 37 minutos e no minuto final da primeira jogada em que o Sporting fez o 5-4, Bessa bisou e lançou uma ponta final emocionante. Contudo, o gol do empate não chegou. Ramulha chegou a acertar no ferro a 17 segundos do fim, com Zé Miranda a fechar as contas perante a baliza leonina completamente aberta. Portanto, posto isto, fica aqui feita a análise das nossas modalidades neste fim de semana. Vem muita ação também, que vai continuar a haver na próxima semana. Outras modalidades dentro de pouco também vão recomeçar, nomeadamente o voleibol, com uma supertaça dentro de pouco tempo contra o Benfica também. E o próprio basquete também não tarda, está aí a regressar. Portanto, vamos ter aqui muita coisa para falar ao nível das modalidades nas próximas semanas. Posto isto, chegamos ao fim de mais um programa. Queremos agradecer mais uma vez a todos vocês que estão aí desse lado a ouvir-nos. É um prazer estar em contacto com todos vocês sportinguistas e no fundo é isso. Parra, deixe-te a honra do fecho do programa de hoje Sim, então. agradecer a todos os nossos ouvintes, sportinguistas, amigos, já podemos considerar amigos, que têm-nos acompanhado e lá está, e continuar esperemos que continuem desse lado e continuem a partilhar com alguns amigos sportinguistas que conheçam e que ainda não tenham conhecimento do nosso canal, partilhem e façam chegar a todos. E basicamente é isso. Agradecer a todos e saudações. É isso mesmo. Muito obrigado a todos e saudações leoninas. Saudações.